Eletrônica Novo Som mais uma vez apresenta para vocês um Taramps DS800X4. Já aproveitando aqui, pessoal, já dando aquela curtida aí em nossos vídeos, clicando aí, dando aquele joinha, se inscrevendo em nosso canal Eletrônica Novo Som, para nós estar sempre postando vídeos aí para interagir com vocês aí o nosso dia a dia, beleza? Esse amplificador aqui eu vou mostrar para vocês aqui como é que é levar equipamento para qualquer um consertar. Talvez a outra loja cobra mais barato, ou aquele fulano cobra mais barato e vice-versa. Mostrar para vocês como é que fica nessa situação. Bom, esse amplificador, o camarada tirou, que deixa eu visualizar melhor. Tirou os transistores tudo, cortou as pernas. Ó. Faltando peça aqui, capacitor. Ó, tirou, faltando peça. Então fez aquela lavagem, faltando os parafusos tudo, botou um parafuso de um, parafuso de outro, faltando os parafusos da placa. Conclusão, fez aquela bagunçou o equipamento do cliente todinho. O cliente pegou lá e trouxe pra gente arrumar. Infelizmente ele vai ter que gastar aqui muito dinheiro, né, que no estado que está aqui vai acabar ficando caro, né, para arrumar. Ó. Mas vamos dar aquele talento nesse amplificador desse cliente e vamos deixar ele zerado. Ó, cortou. Então vamos dar aquele talento e vamos deixar ele zerado, assim como os que a gente faz aí no dia a dia, beleza? Vou desmontar aqui, já está quase todo desmontado. Ó. Pelo amor de Deus, quando eu vejo um equipamento desse jeito aqui eu fico até triste com o cliente, porque com tristeza e com dó do cliente, né? E o cara pega um equipamento dele que ele comprou lá caro, leva em uma pessoa, em uma assistência que diz que é assistência que vai deixar o equipamento do cliente bom, né? E aí o cara simplesmente pega o seu equipamento na tal assistência ou naquele tal técnico e vê numa situação dessa. A gente fica triste porque destrói o equipamento do cliente, queimando assim aqueles técnicos ou aquelas assistências que trabalham com seriedade, com profissionalismo, né? E acaba queimando o filme aí da gente aí que tá no mercado aí com bastante cuidado para honrar o nosso nome, a nossa profissão aí, a você que é técnico também, entendeu? E ver um equipamento nessa situação dessa, a gente fica triste. Por quê? Porque isso queima a gente. Quando muitas vezes já cheguei a pegar cliente chegar a falar assim: rapaz, eu não levo equipamento de fulano porque fulano tira peça. Eu não levo equipamento de fulano porque o equipamento quando sai de lá não presta pra nada. O cara não bota as peças original. E assim vai. E com isso vai queimando o nome da gente, né? Daqueles que trabalham certo, que trabalham honesto, que dá aí o seu melhor aí para prestar um bom serviço aí naquilo que trabalha, seja na área de eletrônica, seja na área de mecânica, seja na área de elétrica, seja na área do que for de prestação de serviço, né? Tem muitos picaretas, sim, tem mesmo. Infelizmente tem. Toda a área não era para ter, mas infelizmente tem. E esses picaretas acaba denegrindo a imagem daqueles que são profissionais. Não é isso? Então fica essa reflexão aí. Vou desmontar esse equipamento aqui pra gente ver o que foi feito aqui, a salada de fruta que foi feita aqui. Felizmente vamos desmontar tudo aqui, limpar essa placa, limpar esse dissipador, deixar esse equipamento o mais novo possível para o nosso cliente. O cliente está sempre trazendo equipamento pra gente aí. Independente mesmo dele trazer, se for cliente nosso ou não, se trouxer algum equipamento pra gente, a gente vai fazer sempre aquele serviço de qualidade, já pra você ver. A solda. Faltando os parafusos também da saída aqui, vamos colocar todos. Vamos limpar isso aqui. Vamos limpar isso aqui e deixar esse equipamento o mais próximo ou mais limpo possível, o mais perfeito possível do original. Eu vou limpar essa placa ali pra gente vir desmontando e consertando ela. Que é mais ou menos é só montar componente, né?
faltando aqui o kit da fonte, os MOSFET, o LM, o capacitor, um resistor. Aqui tá faltando um diodo, aqui tá faltando um capacitor. Aqui tá faltando outro, esse tá estourado, esse tá estourado, esse tá estufado. Então aqui vai ser mais ou menos colocar componentes. E depois que a gente colocar, que a gente vai fazer análise para ver o estado, se tá tudo beleza. Aí aqui também, ó, cortaram essas pernas dos transistores e sair daqui. Vou limpar essa placa direitinho ali, o máximo que eu conseguir deixar ela limpa. E vamos montar nesse equipamento pra gente ver o resultado final. Essa já tá aqui, pessoal. Vamos agora montar. IRF 530N, 1404, LM5033, é o 6 em gerador de PWM. Os capacitores, os resistores tá aqui também. Já vou montar esse negócio aqui, começar a montar aqui pra gente ver o resultado final. Como é que vai ficar esse carinha aqui. Deixa eu montar aqui. Vamos começar montando aqui. Fiz a limpeza na placa. Essa limpezinha básica. Em vista do que tava, ficou zerada. Vamos começar por esse LM5033 aqui, que é o mais delicado de colocar aqui nesse amplificador aqui. E uma dica, pessoal, é o seguinte: esse amplificadorzinho, esse DS800 tem um defeito crônico nisso aqui. Na realidade, quase todos os amplificadores aí de 800, de 400 está passando por essa mesma situação. É um amplificador digital, 100% digital, mas ele não é microcontrolado. Ele não tem um circuito que gerencia a proteção do módulo, que gerencia a alta voltagem da entrada de alimentação, gerencia a baixa voltagem, gerencia um curto na saída. Então ele não tem um gerenciador. Infelizmente não tem. Na fonte, por exemplo, aqui tem só um gerador de PWM, não tem nada de proteção. Se der um curto aqui no canal, que queimar 2 MOSFET, por exemplo, e não tiver um fusível adequado aqui, que na maioria das vezes os instaladores aí pecam nessa parte. E muitas das vezes nem é os instaladores, é o próprio cliente que pede o cara para instalar. O cara fala: rapaz, vou colocar aqui um fusível de proteção, um disjuntor de proteção, vai aumentar 50, 60, 70 reais, talvez até menos ou mais. Aí na instalação, aí o cliente fala: não, dá para funcionar assim? Dá. Ah, depois eu boto, depois eu coloco o disjuntor, depois eu coloco a proteção, entendeu? Aí o que acontece? Entra em curto aqui, o cara tá ouvindo o som lá alto, regaçando lá na altura. Entra em curto o canal. Entrou em curto o canal, se ele queimar um transistor só, não queima a fonte. Ele vai queimar a fonte se caso o cara tá usando em bridge ou tá usando aqui um canal e der um curto, e o curto for muito grande lá no alto-falante, ou encostou na carcaça, o positivo aqui do canal. Ele vai entrar em curto aqui os 2 MOSFETs da saída no mesmo tempo. Entrando em curto os 2 MOSFETs da saída, o que vai acontecer? Não tem um gerenciador aqui para identificar o curto, ou para ver o curto, a baixa corrente, ou o consumo disparado de corrente na fonte. A fonte vai e queima. Não tem um disjuntor, um fusível de proteção. Aí ele pega fogo na fonte. É o que aconteceu aqui. Sai queimando a fonte, pega fogo em tudo, queima tudo, e aí o prejuízo é bem maior para o cliente. Então ele só tem um geradorzinho de PWM, que é isso aqui na fonte, que é esse LM5033 aqui, como alguns outros modos que tem outros CIs aí que gera o PWM aqui da fonte, mas não tem um sistema adequado de proteção, entendeu? Esse aqui é um dos principais dele, não ter sistema de proteção. O recomendado é sempre estar olhando aí no manual do equipamento, verificando o que o fabricante exige na hora da instalação. Nesse caso mesmo aqui, o fabricante exige que o cliente bota um fusível de proteção de no máximo 60 amperes, se não me engano, e um disjuntor para fazer a função de proteção aqui extra do módulo. Só dá uma olhada no manual aí do equipamento, para você que é instalador aí, ou quem é curioso, gosta de fazer a instalação, ou não é profissional da área, mas gosta de mexer. Então ficar ligado sempre no manual, o que o fabricante recomenda para o produto que eles fornecem, que eles vendem. É assim, fica mais fácil de fazer e sempre seguindo a recomendação do fabricante, né, pessoal? Se você seguir a recomendação do fabricante, não vai ter problema.
que esse amplificador não tem um microcontrolador para fazer o gerenciamento, mas o fabricante exige que você coloque, sobre perca de garantia, um fusível de proteção. Se você colocar um fusível de proteção, talvez ele vai queimar a saída, não vai evitar a queima. Mesmo se ele tivesse um gerenciador, dependendo da instalação, não vai evitar a queima do canal. Entendeu? Vai evitar uma maior queima, um prejuízo maior, um desgaste maior do equipamento. Por quê? Vai entrar em curta saída e vai acabar pipocando fonte. Aí queima fonte, resistores, queima drive. Aí às vezes queima aqui o 2093, o drive central, às vezes fura a placa. E aí é esse desgaste que vai evitar uma perca maior ou uma destruição maior aí no equipamento. Vou trocar esses resistores de gates aqui. Tá tudo alterado. E aqui uso o 4R7. Eu vou colocar aqui o 1404. Eu costumo usar o resistor de 10R para dar uma boa estabilidade aí no 1404. Vou colocar aqui de 10R. Então esse equipamento aqui eu só fiz a limpeza dele, tirar as coisas que estavam visivelmente estouradas. Vou montar tudo para a gente ver o comportamento. Eu vou só fazer a análise da fonte aqui. Vou colocar aqui os resistores de gate, verificar com o PWM como é que tá, abertura de pulso pós o LM5033, porque o canal dele, o 2093, não tem como você acionar ele para poder fazer análise. Você vai fazer a análise de verificação de alimentações 5V mais, 5V menos, 12 volts, os 15V que alimenta ele. Então essas, a análise que você vai fazer é essa. Mas para você fazer essa análise, o amplificador tem que estar com a fonte em pleno funcionamento aqui. Aqui tinha um resistor de 10R aqui também. Sapecou aqui, pretou. E aqui tinha um capacitor de 22 UF ou é 10 UF? Não, 10 UF por 25 volts. Vou colocar um capacitor novo aí também. Deixa eu só trocar esse resistorzinho aqui, que é muito pequeno. É muito pequeno e muito ruim para soldar. Tem que ter uma certa paciência aqui com a mão para poder soldar esses resistorzinhos SMD. Esse aqui é até grandinho, que é o 0805. O 0603, que é menor, mais ruim ainda de soldar. E o 0402, que é menor ainda do que o 0603, o resistorzinho. Mas vamos devagarzinho para frente, até enquanto tem visão, vamos colocando esses pequenos componentes no lugar aqui. Quem não tiver uma boa visão, usa um óculos. Quem não tiver um óculos, usa uma lupa para poder enxergar esses componentezinhos, umas perninhas, e fazer o serviço correto. Soldar ele aqui pra gente achar ali pegar ali o capacitor para colocar aqui e os outros componentes para colocar. Pronto, soldei aqui o resistor. Vou só pegar um capacitor para colocar aqui. A gente continuar a análise aqui. Coloquei aqui, pessoal, o LM5033, já tem sinal PWM aqui na fonte. Vou montar aqui os transistores de fonte pra gente alimentar esse menino e ver o que vai suceder, né? Fazer a checagem das tensões ali do 293, verificar as tensões de pré,
Verificar todas as tensões. Deixa eu colocar também esses capacitores aqui no lugar também. Vou aproveitar aqui logo, já soldar eles também no lugar. Colocamos os transistores de fonte aqui no lugar, pessoal. Coloquei também os capacitores. Agora alimentar esse bicho aqui pra gente ver. Verificar o comportamento aqui da fonte, as tensões de fonte. Depois a gente coloca os... deu LED azul aqui, a fonte funcionando. Verificar as tensões aqui de alimentação do CI. E colocar os 530 no lugar. Não coloquei os 530 no lugar para fazer as verificações aqui, para verificar se não danificou o drive aqui. As voltagens está ok do drive. Tá ok. Tudo ok aqui, as voltagens, bem provável que esteja bom. Tá tudo ok as voltagens. Vou colocar agora no lugar os 530N e tentar a sorte. Pelos testes aqui estão tudo ok. Descarregar os capacitores aqui. Esse amplificadorzinho trabalha com 90 volts, se eu não me engano aqui. Chega a 100 volts aqui a fonte dele, 14.4. Descarregar os capacitores e colocar no lugar os 530 pra gente verificar o funcionamento desse equipamento. Vou colocar aqui. Talvez o defeito desse amplificador aqui, pela análise que eu fiz aqui, o defeito inicial dele foi o seguinte: queimou aqui a saída, queimou um kitzinho de saída aqui, que foi 2 transistores de saída, queimou os 2 transistores, entrou em curto e aí sapecou a fonte. Como não tem proteção na fonte dele, com isso sapecou a fonte. Aí o cara levou em algum super inteligente aí, e aí eles acabaram danificando mais o equipamento, né? Tirando alguns componentes aí e danificou mais ainda o equipamento. Mas vamos montar aqui para ver o andamento da coisa aqui. Vou montar eles aqui, soldar tudo. Soldar tudo aqui e ligar de novo. Testar aqui para ver a continuidade aqui dos componentes, se tá dando, tá ok, ok. Vamos ligar de novo aqui, que pelos cálculos aqui está tudo dentro dos conformes. Vamos só alimentar de novo esse amplificador e verificar o comportamento dele. Tá funcionando normal, já tá funcionando. Só pelo consumo dele na fonte ali, que esse amplificador aqui a 14.4, ele consome a média de 1.5 amperes a 1.7 a 1.8 por aí. Só verificar aqui o nível de sinal. Ok, ok e ok.
Já tá funcionando, pessoal. Vamos botar um áudio aqui pra ver. Vou botar um áudiozinho aqui pra gente ver. Tá funcionando já, pessoal. Do lado de cá. Já tá funcionando o amplificador, pessoal. Já tá funcionando. Então isso não tem muita dificuldade para consertar isso. Para quem entende na eletrônica, quem trabalha aí, quem já tá no ramo aí há bastante tempo, isso não tem muita dificuldade para consertar. Às vezes acaba tendo um pouco mais de dificuldade numa situação dessa. Que aí o camarada, o equipamento chegou aqui faltando alguns componentes, tiraram alguns componentes. Aí a gente tem um pouquinho mais de dificuldade para arrumar. Mas isso aqui quando queima, geralmente queima aqui um transistor, para, ele continua. Como esse amplificador não tem sistema de proteção, ele só tem um LED power. O LED power é aceso. Ele entrou em curto esse transistor, por exemplo, aqui está no canal 3. LED power aceso, o que vai acontecer com o amplificador? Vai continuar LED power aceso, não dá sinal de áudio em nenhum canal. E o canal 3 aqui vai estar jogando 45 a 50 volts. Por quê? Porque o MOSFET entrou em curto. Se ele entrar em curto, qualquer um do outro, equivalente aos seus devidos canais, ele vai jogar a voltagem aqui. É fácil até de se analisar o defeito desses módulos aqui. Muito fácil. Outro detalhe que dá nesse módulo aqui são dicas técnicas aí. Outro detalhe que dá muito nesse amplificador, se ele queimar 2 transistores aqui, por exemplo, ele vai pegar fogo na fonte na hora. Levou em curto aqui, ele queima a fonte. Só se o cara tiver um fusível aqui de proteção de 40 a 60 pés, o fusível partir para não levar queima. Mas se tiver direto, igual eu vejo muitos instaladores aí instalam aqui, não só aqui, mas em vários lugares, instalam dessa forma, sem botar um fusível de proteção ou um disjuntor de retenção aqui na linha do B+, aqui do amplificador, ele vai acabar queimando aqui os MOSFET de fonte. Entendeu? Então o segredo desse é o outro segredo dele aqui é o seguinte: às vezes ele danifica o indutor, o cliente coloca aqui um tweeter no canal com capacitor, ou coloca alguma coisa, ou deixa o canal até sem nada, mas põe áudio aqui para ir tocando o canal sem nada aqui ligado, ele vai queimar os resistores aqui os resistores de casamento de impedância, de filtragem de impedância, né? Na realidade, estourar os capacitorzinhos aqui, ó, que também faz parte dessa filtragem, vai danificar o indutor. O indutor danificando, ele vai matar o PWM. Na hora que o módulo começar a citar o PWM, liberar o PWM que tiver em curta aqui as espiras do indutor, ele vai e bloqueia o PWM. Vai dar aquele áudiozinho bem pouquinho, rapidinho e bloquear. Mas visivelmente dá para você ver o indutor aqui, às vezes ele dá aquele aquecimento e a cor fica diferente do fio. Você olhou dos 4, a cor não está igual dos fios. Levanta o indutor, tal, faz o teste. Se tiver um indutômetro aí, faz o teste direitinho, vê se não está fora de faixa. E não tem dificuldade, segredo. Beleza? Muito obrigado você que assistiu os nossos vídeos aí, que faz parte do nosso canal aqui da Eletrônica Novo Som. Também temos o nosso canal no Instagram, é @Eletrônica Novo Som. Sempre teremos dicas aqui de consertos técnicos e para vocês aí que nos acompanham. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, até o próximo vídeo.